O livro das 7 lágrimas de anjo. Nos lugares onde Deus parece mais presente, o silêncio pode ser a mais pesada das penitências no coração de um vale esquecido pelo tempo. Ergue-se o mosteiro de Santa Brígida das Névoas, um lugar de pedra fria e orações perpétuas, e em sua biblioteca uma câmara onde o tempo é medido pela poeira que se acumula sobre os livros. Vivia a irmã Elara, uma guardiã de palavras sagradas e histórias de santos. Ela passava seus dias entre tomos de couro e pergaminho, catalogando a fé dos outros, enquanto a sua própria se tornava um sussurro cada vez mais fraco. A dúvida havia se instalado em sua alma, não como uma tempestade, mas como uma névoa fina e persistente que embaçava os contornos de suas crenças. Ela via a certeza nos olhos de suas irmãs, a devoção inabalável, e se sentia como uma estrangeira em sua própria casa. Uma atriz recitando versos que não mais compreendia suas orações, se tornaram mecânicas, suas genuflexões, um ato de memória e não de coração. E no silêncio da biblioteca, ela buscava em cada livro uma palavra, uma frase que pudesse reacender a chama que se apagava, mas só encontrava as mesmas histórias, os mesmos dogmas que agora lhe pareciam tão distantes quanto as estrelas que ela via da janela de sua biblioteca, um céu vasto e indiferente. Foi durante o inventário de uma ala esquecida da biblioteca, um cofre de textos proibidos e relíquias perigosas, que Elara encontrou. O livro, ele não tinha título. Sua capa era de um material desconhecido, frio ao toque como pele e liso como obsidiana, e ao abri-lo, ela sentiu o ar da sala se tornar rarefeito às palavras em suas páginas. Não eram escritas com tinta, elas brilhavam com uma luz pálida e trêmula como estrelas líquidas. A lenda sussurrada, apenas pelos mais antigos do mosteiro, falava de um livro escrito com as 7 lágrimas de um anjo exilado, um ser celestial que chorou ao perder o divino, e cada lágrima continha a essência de uma emoção sagrada que ele não podia mais sentir. A primeira página continha uma única palavra: compaixão. E ao tocá-la com a ponta dos dedos, uma onda de calor percorreu o corpo de Elara pela primeira vez em anos. Ela sentiu a dor do mundo, a agonia dos esquecidos, o sofrimento dos solitários, e em seu coração a dúvida foi substituída por uma empatia avassaladora, uma certeza nascida. Da dor compartilhada, ela chorou não por si mesma, mas por toda a humanidade, e ao secar o rosto, percebeu que a palavra na página havia perdido seu brilho. E quando uma noviça tropeçou e caiu diante dela, derramando uma pilha de livros, Elara não sentiu nada, nenhuma pontada. De pena ou preocupação, apenas uma fria e distante observação. O livro lhe dera a certeza da compaixão, mas em troca roubara sua capacidade de senti-la. O vazio deixado pela compaixão era assustador, mas a certeza que ela sentiu era inebriante, viciante. Elara se viu faminta, mas ela precisava preencher os outros vazios de sua alma com a mesma intensidade, e nas noites seguintes ela retornou ao livro em segredo, uma peregrina em sua própria biblioteca, buscando as outras lágrimas. A segunda página brilhava com a palavra alegria, e ao tocá-la, ela foi inundada por uma euforia divina, a beleza de cada raio de sol, a perfeição de cada folha de grama, a música secreta do universo. Tudo se revelou a ela em um instante de êxtase puro. Mas na manhã seguinte, o sorriso de uma criança não lhe causou mais calor. O som do coro na capela era apenas ruído, e a beleza do mundo se tornou uma paisagem plana e sem cor. Ela continuou virando as páginas uma a uma, trocando sua humanidade por fragmentos de conhecimento divino. Tocou a lágrima da esperança e sentiu a promessa da eternidade, mas perdeu a capacidade de sonhar com o amanhã. Tocou a lágrima da fé e compreendeu os mistérios de Deus,
mas perdeu a capacidade de acreditar no invisível. A cada página virada, ela se tornava mais sábia e mais vazia, mais próxima de Deus e mais distante de si mesma. Suas irmãs começaram a notar a mudança. Seus olhos, que antes carregavam a névoa da dúvida, agora tinham o brilho frio e cortante de um diamante. Finalmente restava apenas uma página, a sétima lágrima. A palavra que brilhava ali era amor. Elara hesitou, pois sabia que este seria o último fragmento de sua alma, a última conexão com o mundo que ela conhecia. Mas a fome pela certeza total era mais forte que o medo do vazio. Ela tocou a palavra e, em um instante ofuscante, ela compreendeu o amor divino. O amor que criou galáxias e que move as marés. Um amor tão vasto e impessoal que não deixa espaço para afetos terrenos. E ao abrir os olhos, ela olhou para o crucifixo na parede, para os livros que um dia amou, para a memória distante de sua família, e não sentiu absolutamente nada. Ela havia se tornado um recipiente perfeito do conhecimento divino, uma biblioteca de emoções que ela não podia mais ler. Ela se levantou e colocou o livro de volta em seu lugar. O brilho de todas as suas páginas agora estava apagado. O anjo exilado estava finalmente vazio e em paz. E Elara agora era a guardiã de seu silêncio, uma santa de pedra em um jardim de sentimentos mortos. A lição deixada por esta história é que a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de viver com ela, e que uma alma cheia de perguntas é infinitamente mais humana do que um coração cheio de respostas vazias. O som de um vento frio sopra, como se viesse de dentro da própria biblioteca. Agradeço a sua companhia nesta jornada ao coração da fé e do vazio. Se esta crônica tocou sua alma, clique em gostei para que estas palavras encontrem outros leitores. Inscreva-se e compartilhe para que nosso círculo de contadores de histórias continue a crescer. Nos encontraremos no próximo relato.